Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Estamos fazendo agora a planta do Brasil que nós precisamos construir. Fizemos um levantamento do Brasil que está aí e chegamos à conclusão de que muito pouca coisa se aproveita nele, quase nada. É por isso que tivemos, inclusive, alguns presidentes bem intencionados, mas não conseguiam fazer nada por causa disso. É a mesma coisa que a gente pegar uma empresa falida e sem estrutura para recuperar. Se desgasta dentro dela, fica a falência muito maior e a gente sai desmoralizado. E eu não estou aqui para, nos meus 100 anos, sair fracassado. Eu não nasci para ser fracassado. Nós, judeus, e não me censurem por eu falar assim, porque a minha prova de brasilidade supera qualquer hipótese de desamor à pátria. Mas, na realidade, o Bolsonaro também, se quisesse dizer que é italiano, não cometeria nenhum despropósito de despatriotismo, porque brasileiro mesmo, nós sabemos que os brasileiros mesmo são os índios que estavam aqui quando nós chegamos. E nós somos uma miscigenação. Eu sou isso. E, na realidade, nós não somos nada. Nós somos uma mistura de sangues e daqui a uns tempos é claro que vamos gerar uma nação. Mas então nessa mistura de sangue, o sangue que predomina em mim é o sangue judaico. E eu então, para poder me situar melhor no raciocínio que é preciso colocar agora, que todos os raciocínios em elaboração e em execução não têm mais valor, é uma civilização que se acabou e nós temos que fazer outra nova. O presidente que acabou de assumir nos Estados Unidos tem essa mesma visão, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo. E todos os estadistas que estão vindo sem compromisso com ideologias, com doutrinas vencidas, têm mais ou menos a mesma ideia. Estamos dentro de um mundo que começa com um novo primeiro dia da criação. E para nós aqui no Brasil, então, isso é muito interessante, porque nós ainda não tivemos um projeto de nação. Nós ainda somos os aventureiros que chegamos aqui. A minha família chegou em 1808. Foi o meu bisavô, judeu fugido do degredo, e aí veio para o Brasil. Então, eu sou dos judeus fugidos, da tribo de Judá, e por isso sou primo de Jesus. É um parentesco histórico, porque o próprio Jesus é histórico. Ele é uma espécie de personagem. E nós, judeus, temos aí os árabes também, chineses, os japoneses. Então nós temos raízes muito profundas na história. E somos todos brasileiros. O brasileiro, cada um com essa raiz plantada lá nos primórdios da vida civilizada. E quanto mais longe nós tivermos os nossos princípios de civilização, eu entendo que maior é a nossa responsabilidade com as gerações que nós produzimos aqui e que agora precisam de uma pátria bem construída para elas se formarem uma nação.
que nós não conseguimos ser ainda. Então, para fazer essa pátria bem construída, nós tivemos de partir da constatação de que não tinha nada para aproveitar, porque nós não tínhamos feito nada. Durante 520 anos, a população brasileira se dedicou a roubar a terra. É tanto que não existe nenhum carro, milhares e milhares de carros nas ruas, nas estradas, não tem nenhum com a bandeirinha do Brasil, não tem nenhum com o símbolo da República, não tem nenhum com a... Nós sabemos que, nós militares, o resto tudo não sabe, mas nós militares sabemos que a pátria brasileira, ela se identifica por 3 sinais: os símbolos, os valores, a história e a tradição. Então, são isso aí que assentam a nossa gênese de nação que vamos começar agora. Então, a única coisa que sobra desses 500 anos aí para nós aproveitar é isso aí: os símbolos, os valores, a história e a tradição. Em cima disso aí, então, nós vamos buscar no DNA que forma a espécie humana. Então, DNA, eu tenho uma certa dificuldade agora para colocar essas coisas de ciência, porque o comunismo gramscista de 2003 para cá emburreceu a nação. Formou uma geração de doutores sem cérebro, que o comunismo gramscista é isso. É colocar um título de doutor, mas tirar o cérebro do doutor. Aí fica sem serventia. E daí fica um escravo, um alienado, como estão aí, né? Focinheira na boca, mostrando que o crânio está vazio. Esse é o comunismo gramscista. E conseguiram fazer isso agora no mundo. Nós não podemos se envergonhar, porque são 188 nações que estão do mesmo jeito. E eu, inclusive, particularmente, eu me solidarizo com o Xi Jinping por ele ter metido focinheira no povo norte-americano. Com todo o meu respeito a eles, mas eles mereciam a focinheira do jeito que estão aí, igual a todos os que eles chamavam de terceiro-mundistas, de subdesenvolvidos. Agora estão do mesmo jeito. Não valeu nada os mísseis deles, as bombas nucleares, as bombas de hidrogênio, o poderio de destruir a Terra. Está mostrando que não vale nada. E aí o povo americano provou que é o mais burro da face da Terra. E atrás dele vem, inclusive, também os outros povos aí que se equiparam nisso. E nós não temos mísseis, nós não temos nada que mate a Terra. E eles se orgulham disso, de matar a Terra. Os americanos dizem que só eles sozinhos matam a Terra 38 vezes. E nós não. Nós zelamos da Terra. Então, até agora, na focinheira, eles eram superiores. Eles matavam a Terra e matavam nós. Agora, com a focinheira na cara, eles estão mostrando que o crânio deles é vazio. E nós, então, estamos surgindo uma focinheira que para nós não tem o mesmo significado que tem para eles, porque nós somos um povo carnavalesco, nós sabemos se fantasiar, uma fantasia a mais, uma fantasia a menos, para nós não significa nada. E essa fantasia na cara aí, eu lamento porque eu lamento as mulheres. Eu gosto de olhar para a cara delas, bem maquiada, você faz bem para a gente. Agora a focinheira tapa. Mas daqui uns dias nós vamos tirar isso da cara dos brasileiros. E é para isso que nós estamos trabalhando. Então agora estou fazendo a planta do Brasil que nós vamos começar. E se eu estivesse fazendo isso dentro do Palácio do Planalto, eu já estava levando cacete aí da imprensa, porque
Eu não estava fazendo absolutamente nada, eu estava fazendo o que eu estou fazendo agora. Fazendo o projeto de nação, concluindo ele, porque o projeto de nação já veio desde quando nós começamos a intervenção, nós já começamos esse projeto. Mas depois que acabamos com o processo interventorial, aí nós tínhamos de fazer a execução desse processo aí, que é o assentamento nosso no governo, na presidência da República. E aí nós temos de começar, então, o governo daí. Então tivemos a fase do confronto do povo com a bandidagem que estava no poder. Superamos eles e chegamos, então, a assumir o governo. Eu tenho de agradecer o Bolsonaro, porque o país está sob a minha responsabilidade. Se ele quisesse, ele já tinha feito um monte de coisas aí, porque ele sabe que quem responde pelo país sou eu. E ele é bandido, ele sabe disso, o mundo todo sabe. Então, como eu conservo um bandido no poder, a responsabilidade pelo bandido é minha. Isso só um louco poderia assumir uma responsabilidade dessa. Mas como Voltaire disse que a civilização é obra de doidos, eu me enquadro na coisa. Eu precisava do Bolsonaro fazendo o espetáculo que ele faz, como eu precisei também do Michel Temer. É uma situação que depois, quando vocês tiverem oportunidade de analisar todo o processo, que daí vai ser dado a público inteiro, e é muito grande, é muito volumoso, aí vocês vão ver o desapego da gente pelo próprio trabalho. Se tivesse qualquer tipo de apego, tinha jogado a toalha há bastante tempo. Porque eu não sou um super-homem, sou um comedor de feijão como qualquer outro aí. E tive alguns momentos de fraqueza, de querer cuidar da vida. Eu tenho um escritório da advocacia aqui em Brasília, que logo que eu cheguei aqui para assumir o poder, me ofereceu 50 mil reais de salário fixo, fora as comissões das ações que eu tocasse no escritório. Eu não podia pegar. Por necessidade financeira, eu tinha que ter aceitado o emprego, mas eu não podia fazer as duas coisas. Eu não tinha quem me ajudasse daí no que eu estou fazendo. Então eu tive de rejeitar isso. Então isso aí, no final das contas, é 50 mil reais por mês que eu estou investindo nessa loucura, como dizia Voltaire. Mas uma loucura que, de repente, eu virei até médium. Quer dizer, eu não sabia disso, de repente, Jesus me dita uma mensagem dizendo que, desde que eu estava ajudando a escrever a Constituição, ele estava ali fazendo a inspiração dela. Por isso é que ela é usada hoje como livro didático em curso de doutorado nas melhores universidades do mundo. Dizem os docentes que depois dos 10 mandamentos é a Constituição mais profunda e abrangente que o mundo tem é a brasileira. E eu acredito que logo depois que foi promulgada a Constituição, veio uma equipe parlamentar dos Estados Unidos aqui falar com o Dr. Ulisses Guimarães e tal, ver como é que nós conseguiríamos subsidiar eles lá, que eles queriam colocar o artigo 1º da nossa Constituição na Constituição deles. Então eu comecei a ver ali, e agora então eu sei que a nossa Constituição tem a mesma origem dos 10 mandamentos. Quando Moisés apresentou os 10 mandamentos para a promulgação do povo judeu na Assembleia Nacional Constituinte ao pé do Monte Sinai, ele disse: recebi isto de Deus. E a nossa Constituição também está lá no preâmbulo. Os constituintes escreveram lá:
sob a proteção de Deus, produzimos aquela Constituição. Estava mais ou menos com um certo dizer ali, demagógico, mas agora eu tenho de confessar que não, que aquilo ali é coisa séria. Os nossos constituintes estavam mesmo sob a proteção de Deus, promulgando a Constituição. E eu era escriba, estava no meio deles. E aí então Jesus agora veio e disse: eu estava com vocês, não comigo, com o povo brasileiro, desde a Constituição, fui eu que inspirei. E de fato, eu que estou hoje executando o texto, eu fico maravilhado, porque na época que nós estávamos escrevendo ela, jamais passaria pela nossa cabeça de nós estarmos criando uma Constituição com as instituições e o aparelhamento tudo para nós fazer uma civilização nova, para nós e para o mundo inteiro. Agora que eu, como jurista, advogado, que estou manuseando ela, ficava admirado, mas como que nós pudemos produzir isso aqui? Eu nunca pensei de um dia eu estar usando diretamente a Constituição, eu estar executando diretamente, eu não pensei, eu estava me desempenhando da missão que as Forças Armadas tinham me dado. E aprendendo, é claro que quando a gente tem uma tarefa que extrapola do nosso interesse por aquilo, a gente aprende muito. Quando a gente nasce com a vocação de aprender, porque tem aqueles que nascem com a vocação de ser mestres. Então, esses tiram um título de doutor e daí eles dizem: eu sou o máximo. Nós temos aí esse pessoal partindo do Supremo Tribunal Federal. Uns ignorantes, uns analfabetos, com título de doutor, e daí um sobretítulo de ministro. O analfabeto não sabe ler a Constituição. Agora, depois de todas as nossas brigas, eles começaram então a falar no livro. Antes nem falavam nisso. E quem não fala na Constituição, no Estado de Direito, não exerce esse Estado de Direito. É o que o Supremo Tribunal Federal mostrou. Não exercia o Estado de Direito. E aí se transformou o Supremo Tribunal Federal num covil. Isso foi o próprio Supremo Tribunal Federal mesmo que deu o nome. Uma cleptocracia operada por um sindicato de ladrões. É o veredicto do Supremo Tribunal Federal na conclusão do ministro Gilmar Mendes. E a Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Helena Calmon, que também deu esse veredicto da Corregedoria Nacional de Justiça. É aquele órgão que fica acima dos ministros. Então, isso aí é de um valor máximo. Não há nada acima desse veredicto. E o veredicto é este: bandidos se escondem atrás da toga. Bandidos se escondem atrás da toga. Ela emparelhou todos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal foram nominados pela Corregedoria Nacional de Justiça, não como magistrados, não como juristas, mas como bandidos escondidos atrás da toga. E a Corregedoria Nacional de Justiça não ficou só nisso, foi mais além. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Também a ministra. Ninguém disse que ela estava mentindo e ninguém se ofendeu. Então, não é o adágio popular que diz quem cala consente. É a ciência jurídica que diz que a acusação, quando não contestada, se torna a prova
insuperável. É a mesma coisa que a pessoa ter confessado. Recebeu acusação e assinou embaixo. Está confesso. E aí não adianta mais querer produzir prova depois. Não tem o que foi ela que disse. E foi isso aí. É bastante pesado. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E eu, como jurista, que escreveu a Constituição, sou testemunha da Corregedoria Nacional de Justiça. Eu não cheguei a comprar sentenças, mas eu acompanhei o advogado que comprava isso. Até jantamos junto. E eu vi todas as trocas de valizes. O restaurante era ali no Lago Sul. Então um saía com a valisa do outro, ali ficava 1.700.000 para lá, e daí vinha a liminar para cá. Eu participei, não foi só uma vez, foi outras vezes também. E a ministra Helena Calmon, dentro da coisa, é claro que ela sabia, ela tinha visto muitas vezes isso. Eu vi poucas vezes, mas a ministra Helena Calmon, Corregedora Nacional de Justiça, para dizer isso. Bandidos se escondem atrás da toga. E não ficou satisfeita. Emendou. Vagabundo se impõe pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E eu sou testemunha das duas situações. Bandidos escondidos atrás da toga, eu coloquei à disposição um presidente de Tribunal de Justiça e vários juízes de direito. Por isso, eu sempre fui muito mal quisto na justiça. Nunca ninguém me recebeu bem na esfera magistral. Os funcionários, os subalternos, sempre me adoraram. Agora os juízes não. E os promotores de justiça, a mesma coisa. E agora então, estou eu, o magistrado supremo da nação. Como é que eu ia administrar um país desse jeito? Os ministros que estão ali no Supremo Tribunal Federal, os magistrados, são aqueles, com exceção de 3, que chegaram depois. Um colocado por quem? Jair Messias Bolsonaro. Analfabeto, mentiroso, sofrendo das faculdades mentais, ladrão do país, assaltante, terrorista. Enfim, quase tudo o que a gente aprendeu de coisas do inferno cabe no homem. Ele escolheu o ministro dele e ele nomeou, e os outros ministros o receberam e ele está lá. Anterior a ele, eu também nomeou um ministro. Michel Miguel Elias Temer Lulha. Esse é bacharel em Direito e é professor. Então, já não pega nele o nome de analfabeto. E eu sabia ler a Constituição. Tanto que deu um golpe na Dilma. Também escolheu um ministro, nomeou um ministro, e os outros receberam. Dilma
nem tenho o que se dizer da Dilma. Foi expulsa do Supremo, do Palácio do Planalto, e ela também nomeou 2 ministros. E por aí afora, a partir desde o primeiro que está lá, nomeado por escolhido e nomeado pelo primo Fernando Collor. Eu quero deixar bem claro, como pessoas, não tenho nada contra eles. Se acontecer qualquer coisinha contra eles, eu só não ajudo se não puder. Mas eu corro e socorro na hora. Para mim, é um ser humano como qualquer outro. Agora, dentro do poder, a gente deixa de ser o ser humano em relação a outro ser humano e a gente passa a ser a investidura que enverga. Então, na investidura que me enverga e que enverga eles, aí eu não posso socorrê-los porque eu estaria como magistrado supremo da nação, o chefe de Estado do Brasil, o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Imagine o tamanho da coisa, imagine o tamanho da investidura. Quer dizer, eu ia fazer um acordo com Fernando Collor de Mello, com Luiz Inácio Lula da Silva, com Bolsonaro? Não. Como pessoas, se acontecer qualquer coisa, uma doença com eles aí, eu puder socorrer, eu pego e levo lá no médico. Não me contamina, isso é um ser humano. Jesus mostrou isso com o próprio diabo. O diabo se apresentou para ele, querendo iludir ele. Ele teve respeito total pelo diabo. Ele disse, não, esse negócio eu não quero, o que você está me oferecendo é teu, tudo bem, mas eu tenho outra coisa para fazer. Temos outro exemplo do respeito ao inimigo, mesmo que ele esteja ferindo nós, que é da disputa do diabo com Gabriel, do corpo de Moisés. Sim, o diabo desafiou Gabriel, e Gabriel respondeu para ele, Deus julgue entre eu e você, mas eu não vou te fazer nada, eu só vou cumprir a minha missão. E cumpriu. O diabo então soube respeitar porque sabia que perdia. Então no poder, o senhor Jair Messias Bolsonaro, é isso que eu acabei de falar. Mas não sou eu que estou inventando isso aí, está no Supremo Tribunal Federal, esse título dele. Ele organizou uma milícia. Com quem? Com pistoleiros? Com gente tirado lá dos extremos da sociedade brasileira? Não. Ele organizou uma milícia de juízes de direito, da Justiça Comum e da Justiça Federal, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, Polícia Civil, policiais federais, generais do Exército, governador de Brasília e a imprensa inteira, para me matarem na madrugada do dia 21 de maio de 2020. E só não me mataram porque eu sei fazer uns mandracos e embananei a cabeça deles. E tive daí de ter paciência e aconselhar eles, porque senão iam se matar uns aos outros lá dentro. Mas daí, quando não deu certo, furou, eles não sabem contar até hoje como é que foram lá para me matar e não me mataram. Depredaram tudo no apartamento. Roubaram tudo. Isso aí na conversa está tudo
fotografado, filmado, e está no Supremo Tribunal Federal e está também nos tribunais fora do Brasil. Roubaram tudo que tinha de valor para roubar, não deixaram nada. Até um par de abotoaduras de ouro e um pregador de gravata de ouro que eu tinha ganhado presente. Nunca usei, estava lá, estojinho. Roupa que eu não tinha usado também. E 20 mancos, como diz o gaúcho. 20 mil reais. Estava no bolso. Tinha uma jaqueta que eles acharam bonita e levaram. Tudo provado, não é conversa nenhuma. Então, essa é a quadrilha de Jair Messias Bolsonaro, o general Walter Braga Neto e os outros que com ele se agrupam, com o governador Ibanez Rocha, o policial federal que exerce a função de secretário de Segurança do Distrito Federal, a Polícia Civil, planejaram de me matar. E aquele arsenal que eles levaram, tinha fuzil, tinha arma, tudo jeito ali. Eles iam então plantar aquilo no defunto, e aí iam fazer um relatório que eu chefiava uma quadrilha de terroristas para matar juízes de direito, promotores de justiça e autoridades políticas. Eu não sei aonde eles arrumaram isso, mas eles colocaram lá no relatório deles. Esse sujeito nomeou ministro do Supremo Tribunal Federal. E o ministro estava trabalhando para ele. Esse mesmo sujeito escolheu e nomeou o Procurador-Geral da República. Também está atuando aí. E o Procurador-Geral da República foi que solenizou a prova material que eu precisava nos foros internacionais na acusação que embasa a reação constituinte do povo, baseada no corpo de delito do país. Aí sacramentou, porque eu sou o povo, no resumo, na presidência da República. Eu não sou representante do povo. Eu sou o próprio povo no poder. Eu sou instituído, não eleito. Então eu não tenho mandato. O meu mandato é a ata da reunião constituinte que emergiu de uma reação de cidadania do povo na instituição da intervenção constituinte no processo histórico que a nossa Constituição tem. Então, aí é a minha investidura, é um monte de papel registrado no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal recebeu, porque ele é o primeiro que tinha de receber. Se tivesse alguma coisa contra a Constituição, ele não podia ter recebido e arquivado. Depois daí, tudo que havia de poderes públicos aí receberam e arquivaram. Ficou sacramentadinho. Então, hoje eu sou o titular absoluto dentro do Poder Executivo do Brasil. É tanto que no Brasil, que eu estou terminando agora a planta, assim que terminar já vou começar lá no Palácio do Planalto. Começar lá é o escritório da Presidência da República. Eu vou começar a despachar lá. Mas daí ninguém vai estar me dizendo que eu não sei fazer nada, que eu assumi e não fiz nada que prometi. Eu não prometi nada. Eu apenas informo a nação, como o peão da nação, do andamento do povo no poder, como estou informando agora. E eu tenho de informar dentro da envergadura de legitimidade que o povo tem, não sou eu, é o povo que tem. E eu encarno o povo. É como, vamos dizer assim, se eu tivesse endemoniado pelo povo.
ou possuído pelo povo. Eu só não sou possuído por aqueles que se agrupam com o diabo nesse projeto que começou em 2003, o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações quadrilheiras. Quais são as corporações quadrilheiras? Deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, a cúpula que guarnece o projeto poder do PT. Com a Constituição substituída por... Isso aí é conclusão do Supremo Tribunal Federal também, no veredicto proclamatório do ministro Gilmar Mendes. A democracia transformada numa cleptocracia gerida por um sindicato de ladrões. A Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis. Para bandidos escondidos atrás da toga manter a corrupção e o roubo partilhado como sistema de poder e a destruição do país como forma de governo. Como é que eu vou assentar um governo que não pode ter mácula? Não é que eu seja sacrosanto, não. Sou um comedor de feijão, pecador como todos os pecadores, indecente como todas as criaturas humanas, falível, cheio de defeitos. Tanto que não consegui ser o filho que eu deveria ter sido para minha mãe e para meu pai. Não consegui ser o marido que eu deveria ter sido para as esposas que eu tive. Casei mais do que uma vez. Não consegui ser o pai que eu tinha de ser para as minhas filhas. Mas nem minha mãe nem meu pai deixaram de ser o pai e a mãe para mim. As minhas esposas, verdadeiras deusas como é a mulher. E minhas filhas, a minha vida. Porque se eu não fui o pai que eu tinha de ser para elas, elas em nenhum momento deixaram de ser as filhas que eu não mereço, os netos que eu não mereço, os que completaram maioridade. A polícia não pode mexer com eles, porque são todos advogados, procurador de justiça, professores universitários, e os que ainda são menores estão no mesmo caminho dos outros. Porque uma família é assim, existe não sei o que, um mistério. Do jeito que o mais velho se encaminha, os outros também vão se encaminhando, parece uma espécie de concorrência em que um quer superar o outro, mas daí vai pelo mesmo caminho. E foi assim. Os netos, eu notava isso, a concorrência de um querer superar o outro. E aí o que acontecia? Os que se formaram em direito já se formavam advogados. No último ano já faziam o exame da OAB e passavam entre os primeiros colocados. Ele foi indo. E eu,
com tranquilidade absoluta. Minha família, a polícia não pode se meter nela porque são todos doutores e não tem mácula. Nós, judeus sarracenos, trazemos isso no sangue. O judeu sarraceno é o judeu de luta, é o judeu de guerra. E o pai ensina para os filhos. O homem, para poder bater em outro homem, primeiro tem que pensar em si, se ele não tem algum registro de consciência por aquilo que ele está se ofendendo. E esse, então, é o nosso verdadeiro Deus, aquele que nos moldura em hombridade, honradez e caráter. Então, hoje, é que eu estou deixando claro aqui, Jair Messias Bolsonaro, se sofrer um acidente aí na minha frente, eu o socorro como uma pessoa humana e presto todo o auxílio que puder prestar. Agora, como magistrado supremo da nação, eu vou recolhê-lo para a Ilha das Cobras e ele vai sofrer o devido processo legal em foros internacionais, porque o crime que ele comete é contra a humanidade. 12 milhões de pessoas que ele matou, que ele esteve junto, desde 2003 ele esteve junto, e ele faz parte da quadrilha que em 2003, sob o comando do Foro de São Paulo, instalaram o Brasil sob o massacre do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, dentro do qual Jair Messias Bolsonaro atuou até se eleger o chefe da bandidagem no poder. Porque não é presidente, coisa nenhuma, e eu sabia disso. Eu sabia que ele era apenas uma bucha de canhão no golpe que os generais Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e Antônio Hamilton Martins Mourão tinham engendrado com outros bundas sujas fardados, que estão todos com Bolsonaro, apostando na morte do Bolsonaro, no câncer dele. Furou o golpe. Bolsonaro não morreu. E está aí agora. Que ele sabe que não é presidente. O presidente sou eu. Eles já consultaram tudo que foi juízo pelo mundo inteiro. Porque se eu não fosse, eu te digo, os bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentença, já tinham consumido comigo. Não tinham me envenenado como me envenenaram no primeiro ataque. Quase me fui. Mas fui mais forte do que o general Geraldo Antônio Mioto. Você foi. Mas eu estou aqui. Aí fizeram o atentado do dia 21 de maio. Não sabiam que ali naquele local tinha uma redoma. Quando eles penetrassem dentro dessa redoma, a cabeça deles ia rodar a 1000 por hora. Foi o que aconteceu. Nenhum deles sabia o que estava fazendo, então entenderam que estavam fazendo um assalto e completaram o assalto deles. E depois aí me convidaram para ir junto. Eu acho que pensaram na cabeça dele, agora vamos levar ele junto, que daí ele se torna cúmplice com nós. Quer dizer, eu mesmo assaltando a minha casa. E eu fui. Aí, lá na delegacia, foi que daí que eles me sequestraram. Mas não me disseram em nenhum momento que eu estava preso. Não me botaram a gema, coisa isso, mas nem. Só que daí me recolheram lá e disseram, o senhor fique um pouquinho aqui, que nós vamos fazer uns negócios aqui para sua segurança. Era uma jaula, cubículozinho ali. Fiquei. Eu queria, era a prova. Eu tinha que passar por aquilo tudo.
consegui a prova. E aí veio uma comida, claro que eu não ia comer, eu rejeitei. E eles sentaram. Ali quase que deu outro ataque neles. Mas teve um que foi mais sensato e aconselhou que não deixasse para a janta. Aí tentaram na janta, eu me fiz de conta que estava ruim, que deixasse o prato que eu ia comer depois. Eles deixaram. E 9 dias eu não comi. Meu organismo pode passar até 45 dias numa situação dessas aí, eu sou absolutamente sadio. E aí, no 9º dia, eles me expulsaram de lá. Mandaram embora. E aí a prova estava produzida. Tem gente na esfera penal internacional que dizem que aquilo ali não é uma prova. Eu fiz um rolo com a polícia, porque não pode ter uma coisa tão bem feita daquele jeito. Mas não tem como a justiça internacional desmanchar isso. Não tem, foi eles que fizeram tudo bem feito. E aí como é que a polícia, a Justiça Federal vai negar que foi um assalto para me matar? E lá dentro, por razões desconhecidas, eles transformaram num roubo. Um roubo de bandido, pé de chinelo mesmo. Tudo que tinha lá que interessava para eles levar. E daí lá na delegacia eu não sabia o que fazer com aquilo. Começou a voltar o juízo deles. E tá lá. Se está lá um dia, eu vou buscar. É meu. Mas vou buscar como magistrado supremo da nação. Não como uma pessoa que foi ofendida. Eu não tenho suscetibilidade. Não tem como me ofender. É por isso que eu sou o magistrado supremo da nação na Operação Apocalipse comandada por Jesus. Vocês nunca viram ele. Então eu me sinto à vontade para dizer, ele está aí. Eu também não vejo. Mas, como ele disse para os apóstolos, quando vocês tiverem de falar alguma coisa que o assunto não seja de domínio de vocês, não se preocupe, o Espírito Santo falará em vossa boca. E é isso que acontece. Ele fala na minha cabeça. É só eu acreditar que não é o meu cérebro está pensando. E quando ele fala na minha cabeça, não é mesmo o cérebro que pensa, porque são assuntos que eu desconheço. Mas que está dentro do Apocalipse. Está dentro daquilo que ele veio fazer. Então, Jesus, o Deus patrono do povo brasileiro, na escola da verdade que ele trouxe, ele está aqui agora para implantar essa escola da verdade. Implantar a civilização espiritualista religiosa que ele colocou na Constituição do Brasil. E não por guerra civil e nem por guerra de jeito nenhum. Pelo poder da inteligência, como ele disse para os apóstolos deles. Não use meios materiais. Porque maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. O homem tem de confiar na inteligência. Tem de vencer pela inteligência. E é isso que ele quer. Então nós estamos agora começando o Brasil como modelo para o mundo inteiro. Brasil, terra da promissão. Mega potência do mundo. Que se impõe não por mísseis, não por bombas nucleares, não por capacidade termonuclear de destruir a Terra. Que a focinheira que o Xi Jinping meteu nos senhores do mundo
baseados em mísseis intercontinentais, baseados em bombardeiros, baseados em poder nuclear de matar a Terra 38 vezes, está mostrando. Nem precisa ser inteligente, é só abrir a cabeça para a verdade e que vai ver. Os gigantes do planeta são tão frágeis, tão nulidades, tão bundas sujas, quanto os miseráveis que eles mataram durante vários anos em todo o planeta para explorar, para submeter, para eles serem os senhores do mundo, os mais ricos da Terra. De que vale a riqueza agora? Se a maquiagem que eles impuseram ao mundo, a embalagem, substituindo o conteúdo, porque era pela embalagem que eles exploravam, era pela embalagem que eles faziam os povos pobres para eles ficarem cada vez mais ricos. Agora essa embalagem está embaixo de uma focinheira. As mulheres americanas, que foram as primeiras no mundo a lançar a maquiagem, a lançar o modelo de sobrancelhas, a fazer as plásticas, a enganar a velha, querendo ser jovem, está atrás de uma focinheira de trapo, que nem cachorro não aguentaria. Eu experimentei colocar no cachorro esse dia, ele meteu as mãozinhas naquilo, tirou, rasgou tudo. Cachorro não aguenta. Mas os senhores do mundo, os senhores generais dos mísseis, dos bombardeiros supersônicos, estão de focinheira. E as suas riquíssimas e maquiadas esposas, filhos e netos estão de focinheira também. A focinheira que as cadelas não suportam. A focinheira que os cachorros não suportam. A focinheira que se colocar no focinho de um cavalo, ele se empina e enlouquece. Os senhores do mundo estão aí, tão miseráveis com as suas bombas atômicas, quanto o miserável numa cadeira de roda,